É muita responsabilidade, mas muita alegria poder dar um pouco do testemunho que a gente tem experimentado na nossa caminhada, que o Paulo Júnior citou agora há pouco. É uma caminhada que muitas vezes a gente não tem como escolher um atalho, mas a gente continua desfrutando desse caminho, amém? Ficou para nós aqui o tema do perdão, e a gente queria compartilhar um pouco do que a gente tem vivido de experiência na nossa casa. E a gente queria começar lendo aqui o Salmo 32. A gente quer pedir para todo mundo que tem a Bíblia, abrir a sua Bíblia no Salmo 32. A gente vai usar muito a Bíblia aqui na nossa apresentação e a gente quer te incentivar a usar a Bíblia. Se você não tem a Bíblia baixada, o casal ao lado vai ter e vai te emprestar para você ler conosco. O Wes vai ler o Salmo 32, que é a base do que a gente vai repartir com vocês aqui essa manhã. Vai lá. Confissão e perdão. Poesia de Davi. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. De dia e de noite, tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti e tu perdoaste todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Tu és o meu esconderijo. Tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. O Senhor Deus me disse: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir, e vou guiá-lo e orientá-lo. Não seja uma pessoa sem juízo, como o cavalo ou a mula, que precisam ser guiados com cabresto e rédeas, para que obedeçam. Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, o Senhor, são protegidos pelo seu amor. Todos vocês que são corretos, alegrem-se e fiquem contentes por causa daquilo que o Senhor tem feito. Cantem de alegria todos vocês que são obedientes a Ele. Amém, irmãos? Eu sou o filho mais velho de uma casa de 4 irmãos. E eu costumo dizer que lá em casa, a gente foi criado num ambiente muito conturbado. Meu pai casou muito novo com a minha mãe e foi trabalhar em banco. E ele sofria muita pressão no trabalho. Eu começo a lembrar da minha história com 5, 7 anos de idade. Eu lembro que todas as noites que meu pai chegava estressado do trabalho, ele sobrecarregava todas as suas frustrações em mim, porque eu era o mais velho. Então eu fui um filho que apanhava muito sem saber por que estava apanhando. Eu sou da época do fio de ferro de passar roupa, né? E meu pai, como machucava a mão dele, bater com cinto, a fivela machucava a mão dele, ele falava que aquilo machucava ele. Para ele dizer que não estava me machucando, estava machucando a mão dele, ele me bater. Aí ele pegava o fio de ferro e me batia com o fio de ferro. Só que foram várias vezes que minha mãe tinha que me dar banho de salmoura nas pernas, nas costas, fazer compressa. A minha misturava lisoforme junto com sal para não deixar marca. E a Nana não acreditava.
acreditava que a gente apanhava com cordão de ferro. Não. Era fio de passar roupa. Embrulhado em pano para arrefecer. E eu tenho um amigo muito querido que falou assim: as horas que você for contar seu testemunho, pelo amor de Deus, você não vai chorar, não. Eu falei assim: ó, irmão, deixa eu te falar. Bem que eu posso tentar, mas não tem como não lembrar e não chorar. Porque o choro representa aquilo que eu vivi e não quem eu sou hoje mais. Porque hoje eu vivo a alegria do Senhor. Amém? Mas até eu chegar no conhecimento do Senhor, foi uma longa caminhada. Uma longa caminhada. E aí eu fui crescendo muito revoltado com meu pai, a ponto de fazer planos de terminar com a minha vida e com a dele. Então eu fui criado nesse contexto. Eu não podia amar a pessoa que era para eu amar. Eu não conseguia amar meu pai. E era comum, porque aquilo era a geração dele. A criação que ele recebeu era que ele conseguia me entregar. E aos 15 anos, morando já em um outro estado, no estado do Mato Grosso do Sul, já tinha saído de Goiás, ele trabalhando em banco, a gente ia mudando de cidade. Eu já tinha morado em umas 15 cidades aos 15 anos, era um ano em cada cidade. Eu resolvi trabalhar e ter minha vida própria, e sair de casa, e ter independência. E aí, aos 15 anos, eu fui introduzido pela primeira vez por um amigo do meu pai, funcionário do banco, para conhecer uma mulher. E aí ele me levou para um ambiente onde tinha muitas mulheres, um prostíbulo. E a mulher que sobrou para eu sair, que me aceitou lá, o que tinha disponível, ela estava grávida de 6 meses. Eu não sei como é que eu consegui abraçar aquela mulher, ter relação com ela, não lembro. Eu acho que apagou da minha memória. Mas a gente era obrigado a passar por tudo isso para ser homem. Porque era uma cultura da época. E eu só sei que daquele dia em diante eu me tornei uma pessoa fria. E para mim, gente foi feito para poder comer. Era isso que eu pensava. A gente tinha que trabalhar para ter dinheiro para poder comer as mulheres. A verdade é essa. Conquistar, quanto mais você conquistasse, mais você falasse, melhor você era e mais reconhecido você era. Você era o cara, né? E eu aprendi a beber com 15 anos, porque eu já tinha dinheiro, salário, então eu conhecia a bebida e eu tomava folga assim, homéricos. Porque eu sempre via bebida lá em casa. E rapidamente saímos do Mato Grosso do Sul, fui morar no Rio de Janeiro, 1985, 2000. E eu vivia na noite. Então eu trabalhava durante o dia, aquilo eu achava que eu tinha direito de passar a noite na madrugada. Trabalhava de dia e à noite na madrugada, nas boates. Imagina, gente. Eu confesso que eu não sei quantas mulheres eu tive na minha vida. Não sei. Eu não lembro. Quantas noites, quantas madrugadas. Até que um dia eu conheci ela lá e apaixonei por ela. Falei, não, essa aí eu quero para casar. Nela lá. E nós casamos, né? O Enzo leu o texto aqui do Salmo 23, eu queria pontuar... 32. Eu queria pontuar 3 passagens do Salmo. Aqui, ele está falando da confissão do pecado. No Salmo número 5, ele fala que confessou. Mas antes da confissão, ele fala assim, enquanto... Irmãos, o enquanto é um tempo, é um período. É uma estação, é um momento que a gente vive ali na escuridão, é um enquanto. É o enquanto eu não verbalizei o que eu senti, enquanto eu não sondei as minhas dores, os meus traumas de infância, enquanto eu não voltei lá para perdoar meu pai, enquanto eu não olhei para a minha história e analisei que muitas das minhas atitudes que são inconscientes são consequências de uma história que foi sendo construída dia a dia.
O enquanto eu me calei tem que ser muito forte nesse encontro, porque muitas coisas que nós não estamos vivendo e desfrutando na presença de Deus é porque nós não estamos colocando uma mesa de confissão na nossa casa. Glória a Deus. Irmãos, a confissão é algo que cura, liberta, sara e te tira do enquanto e do então seus ossos doíam. Sabe a bipolaridade? Sabe a insônia? Sabe a crise de ansiedade? Sabe a angústia? Sabe tudo isso que não pode ser feito num check-up com o raio-x, nem com ressonância magnética, porque tudo isso está no seu emocional e o check-up não alcança. Nós precisamos sondar coisas profundas, irmãos, profundas da nossa alma, para que o Espírito Santo, na sua forma multiversa de transformar o que é ruim em bênção, como o pastor Paulo Júnior falou, aquilo que é ruim, irmão, tem propósito, aquilo que é bom tem propósito, aquilo que é mais ou menos tem propósito, tudo na vida do cristão tem propósito. Confissão de pecado é um caminhar diário daquele que está sendo forjado em fé para ser um portanto na vida de alguém. Amém. Você nunca vai ser um portanto na vida de ninguém se você não olhar para você. Por isso que a gente gosta muito de contar as nossas histórias, sabe por quê, irmãos? Porque a gente passa por dentro da confissão de pecado, né? Amém. Amém. A gente passa por dentro de tudo que a gente fala. Amém. E eu já sei, quando o negócio está pegando, assim, alguém precisa experimentar isso nessa mesma profundidade, ou alguém que está experimentando, não está entendendo, ou alguém que já entendeu vai me ajudar. Amém, Lala. Então, o poder curador da confissão está lá no Salmo dizendo assim: enquanto eu guardei os meus pecados, então os meus ossos doíam, eu tinha bipolaridade, eu tinha ansiedade, eu não dormia de noite, eu tinha que tomar remédio, irmãos. Estamos numa geração adoecida, tomando medicação para acordar, para dormir, para comer, para não comer. Irmãs, quantos aqui estão tomando injeçãozinha para emagrecer? Não precisa levantar a mão, não. Não precisa levantar a mão. Ninguém, aqui ninguém toma injeção. Quantos estão tomando medicação para dormir? Não, ninguém levanta a mão, não. Quantos estão tomando medicação para acordar? Quantas medicações, sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos negligenciando uma prática que é orientada desde o começo. Quando Deus chegou no jardim do Éden, por que eles estavam com folha de figueira, irmãos? Porque eles ainda não tinham confessado o pecado. Porque na hora que você confessa, Você fica livre. A cura vem no verbalizar. Por isso que a mesa é tão importante. A mesa, ela não é só para comunhão, não, irmão. A mesa é uma mesa espiritual. Para repartir e confessar pecados. A mesa tem que ter confissão de pecado. A mesa tem que ter... Irmão, sabe por que a mesa ela é pedagógica? Porque ela iguala todos nós na mesa. Deixa eu te falar, na mesa você não é melhor ou pior do que ninguém. Você fica na mesma altura, você consegue encarar e você pode fazer perguntas que as pessoas vão precisar responder e você vai ter que responder o que te perguntar. Você não vai ter como fugir. Não tem jeito de alguém te pedir para passar um prato e você falar... Não vai passar. É. Na mesa, você não pode tirar as armas da sua... Você não pode excluir ninguém da mesa. Amém? E aí Deus pega esse jovem casal. Quando eu casei com a Lala, em 94, nós moramos num apartamento e tem um vizinho nosso aqui de apartamento. Olha lá, ó, meu irmão, Rafael. Rafael lembra desse casalzinho abençoado aqui. 5, 4 horas da manhã a gente estava fazendo serenata. Terminando a noitada. É isso ou não era, Rafael? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Não tinha sábado, domingo, irmãos. O Bruno terminava o show, ia lá para casa, a gente ficava cantando até às 5 da manhã. Do Bruno Marrone. Ficava lá em casa, fazendo música, escrevendo letra. E a gente não parava e fazia serenata na cidade inteira. Mas aí Deus tira a gente da parentela.
igualzinho lá o Almir e Samira. Tira a gente de Goiânia e leva a gente para Brasília. Nós não entendemos no primeiro momento que seria aquilo, né? Lá. Nós fomos para Brasília. Irmãos, a gente viveu 9 anos do nosso casamento nesse lugar aqui, ó. Escondido o pecado. Eu era traída, mas não sabia que era traída. E eu traía. Sabia que não sabia, né? E eu traía e achava que estava tudo certo, não tinha problema nenhum. Né? Porque é muito... Deixa Deus falar no coração do meu pastor. Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. Muitas coisas a gente sabe, mas é conveniente fingir que não sabe. Então, eu era casada com... Nós não conhecíamos a palavra, viu? Quero falar para vocês, nós tivemos um encontro com a palavra viva, verdadeira, de ler Bíblia e viver a Bíblia. Eu tinha 31, eu tinha... 35. Então, nós casamos, eu tinha 22, 21 e ele tinha 25. Então, nós ficamos aí 10 anos vivendo matrimonialmente na força do nosso braço. Então, a gente tinha, assim, um desgaste emocional muito grande, porque ele estava cheio de pecado e eu cheia de desconfiança. Eu tinha os meus pecados também, que eu ainda não tinha consciência deles. Por quê? É muito mais fácil a gente ver o pecado do cachaceiro, do prostituto. Aquilo que é visível, né? Aparente. Porque é aparente, né? Mas existem pecados, irmãos, que são ocultos aos olhos humanos. Mas o Espírito Santo é capaz de sondar e de ir lá, tratar, trazer a luz. Porque tem que trazer a luz. Então, a confissão é o início da cura. Por quê? Porque os casamentos adoecem pelo acúmulo dos não ditos. Irmãos, tem muita coisa que a gente não fala porque a gente tem medo de falar. Nós vamos falar sobre o que nos impedem. O que nos impede? Algumas coisas, porque são milhares de coisas. Então, os não ditos na relação, os nossos filhos. Amanhã seus filhos vão estar lá no divã do analista falando assim, meu pai era assim, 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 minha mãe era assim, assim, assim. Eu me sentia dessa forma. Sabe por quê, irmãos? Porque está cheio de não ditos na sua casa. Segredos. Segredos familiares, culpas não confessadas, pecados não confessados, fraquezas que a gente quer esconder. Por quê? Porque nós não prestamos atenção na pregação do pastor Paulo Júnior no primeiro dia. Que quem tem a identidade resolvida em Cristo Jesus não se preocupa com o que as pessoas vão pensar a respeito dele, mas entende o chamado, a vocação, o propósito e o portanto, e assim exerce a sua responsabilidade de confessar suas fraquezas, suas tristezas, suas frustrações e tudo aquilo que nos leva para um lugar distante do propósito que Deus tem para nós. Em Brasília, eu fui convidado por um diretor do banco para ir para um encontro de casais. Agora você imagina, eu sabia tudo. O gerente do banco, eu falava assim, gente, gerente tem poder, autonomia. Naquela época, tinha caneta. Então a gente escolhia para quem que a gente dava crédito. E o gerente achava que ele era o dono do banco, porque ele tinha carta de preposto do dono do banco. Então eu fazia o que eu queria no banco. Então eu tinha o poder na mão. Então eu olhava para uma pessoa e eu sabia julgar se ele era picareta, se ele era bom pagador ou mau pagador. Bastava olhar para o cara. E aí o diretor me chama e fala, Enzo, vocês foram sorteados no encontro de casais, o nome de vocês, eu coloquei lá, o nome de vocês, tinha 3 casais para indicar, deu vocês. Eu falei, o cara não tinha quórum, vai querer levar eu lá para ir lá, cumprir tabela, né? Eu pensei, né? Aí liguei para lá, vamos ou não vamos, vamos ou não vamos, ele falou, ele é nosso chefe, quem sabe você não é promovido, vira diretor do banco também, né? Vamos agradar o cara, programa de crente, gente, eu fui para lá. Cheguei naquele encontro, não entendia nada, já estava doido para ir embora, doido para tomar um chopp lá no Porcão, tinha inaugurado o Porcão em Brasília, e eu doido para sair daquele encontro, já não queria mais saber. Eu olhei para o pastor, uma cara de picareta, o pastor, falei, Deus me livre de um cara desse, eu olhei. Para pensar, o tanto que eu era terrível. Aí, irmãos,
Mas Deus que é rico em misericórdia, no domingo de manhã eu já estava doido para ir embora, para sair. Aí chega um homem para dar uma palavra sobre fé e oração. Irmãos, Ô, Enzo, deixa eu falar uma coisa. Não fico ofendido dele falar que pastor tem cara de picareta. É porque todo picareta tem cara de pastor. nem todo pastor é picareta, todo picareta tem cara de pastor. Mas, irmãos, esse era o mundo que eu vivia. Foi o que eu aprendi. Eu nunca tinha visto a Bíblia. Nunca tinha aberto a Bíblia até os 35 anos. E eu tô lá, quem vai dar uma palestra? Um diretor do Banco Central. Eu falei, então tem gente boa nesse negócio. O cara, diretor do Banco Central? O que é isso? Eu quero ouvir esse cara. Tal de Miranda, chegou lá, o diretor da área internacional. Eu falei, rapaz... O cara abriu a Bíblia. Na hora que ele começou a pregar, irmãos, eu estava aí, no meio, eu comecei a chorar. A palavra de Deus entrou dentro de mim e me lavou e tirou 4 toneladas de peso das minhas costas. Foi algo tão forte e sobrenatural que eu não andava, eu flutuava, irmãos. Eu fui arrebatado com Deus ali naquele lugar. Amém? Irmãos, foi o primeiro pedido de perdão genuíno que eu vivenciei. Eu não conhecia Jesus. Mas naquele momento ele olhou para mim e falou assim, Lala, me perdoa. Tive tanto medo de perguntar do que, gente? Porque ele era tão profundo e tão genuíno que eu falei, não, deve ser trem demais, deve ser. E ele falou assim, me perdoa de tudo que eu fiz com você. E o inimigo, ele não vai facilitar. A bondade e a misericórdia vão estar andando atrás, ele vai estar com um dardo, jogando de um lado para o outro, na frente, de cima para baixo, para cima. Eu falava, vai estar cheio de dardo vindo, sempre de baixo. Então tá lá a bondade e a misericórdia, vai estar vindo dardo de tudo quanto é lugar. E eu não conhecia Jesus. Na hora que o Enzo falou isso, eu falei, lembrei da piada do bêbado. Porque o pastor estava batizando o pessoal ali no Araguaia, né? Estava ali batizando o pessoal no Araguaia, no God Vibes. O pessoal entrava na fila e falava assim, encontrou Jesus? Encontrei, saía. E veio o irmão bêbado. E o irmão veio e ele baixou a cabeça dele, você encontrou Jesus? Ele falou, não, encontrei não. Aí pôs de novo, você encontrou Jesus? Não, não tem Jesus. Aí na terceira, eu falei assim, irmão, você encontrou Jesus? Eu falei, tem certeza que ele afogou? Foi aqui. Irmão, isso era o que vinha na minha mente, sem parar. Eu falava lá, encontrei Jesus. Você ficou louco? Na piada do bêbado. Tá entendendo, irmãos? Um casal que não vive a unidade. Um tá vivendo algo profundo com Deus e o outro tá pensando na piada. Irmãos, eu levei essa mulher para casa convertido, ressurreto, e fiquei com ela 6 meses. Uma mulher do mundo. Uma mulher do mundo. Eu não larguei dela, fiquei firme. Eu olhei e falei, Senhor, abra os olhos dela, para que ela veja o que eu estou vendo. Foi só minha oração. E ela brava, nervosa. Paciência com crente, eu falava assim, deixa eu te falar. Eu não preciso, porque eu sou boa demais. Agora, você é todo perdido, você precisa desse Jesus aí. Então vai, eu vou te acompanhar lá, não vou te abandonar. Vou te acompanhar lá, vou lá naquela igreja. Comprei uma Bíblia, comecei a ler uma Bíblia protestante, peguei a minha Bíblia católica e comparava uma com a outra. 6 meses depois eu estava convertida, de joelho no chão, chorando, tendo a experiência com Deus igual o antes teve. E nessa caminhada, Deus tem forjado a nossa casa em muitas provas, e tudo isso tem sido testemunho e fruto para a exortação, para a comunhão, para a esperança, para ajudar irmãos e para transformar a vida da nossa casa e a vida dos que estão ao nosso redor. Mas a gente tem percebido
que existem algumas barreiras à confissão de pecados. Presta atenção, irmão. Põe sentido. Põe Nós sentido. vamos colocar aqui algumas. Põe sentido. Porque quem somos nós para querer elencar todas as barreiras que nos impedem de confessar pecados? Em cada uma dessas que a gente escolheu aqui, eu queria dar um testemunho. Eu quero começar aqui, por orgulho e prepotência. Provérbios 16, 18 fala assim que a soberba precede a ruína. Eu sou de uma família muito orgulhosa. O sangue na veia não é vermelho, é azul. É verdade. Todos nós fomos criados num lugar onde nós não nos sentimos melhores do que as outras pessoas. O pai dela é de Uberlândia, hein? Meu pai é uberlândia. Sangue azul. E o orgulho, eu fui criada assim. Se alguém te ofendeu, nunca mais fala com essa pessoa. Ignora ela. Não olha para ela nunca mais. A indiferença é a melhor coisa que você pode fazer contra alguém. Se alguém errar contra você, não dê mais nenhuma oportunidade dela errar de novo. Certo? Por quê? Porque você às vezes não erra, né? Você é perfeito demais. Então, a pessoa que errou contra você, que pecou contra você, você não deve perdoar. E outra coisa, se você errar com alguém, não se rebaixe e peça desculpa. Isso é falta de personalidade. Isso é falta de personalidade. Pedir perdão é falta de personalidade. E nessa perspectiva, Deus teve que me desconstruir. E continua me desconstruindo. E eu muito me alegro que o Senhor me desconstrói diariamente. Amém. Porque hoje eu queria falar de aliança e eu perdi a aliança. Mas está tudo certo. Porque isso não é capaz de tirar aquilo que o Senhor quer entregar aqui de manhã. Porque são futilidades na vida. Porque a minha aliança não está no anel. Está numa palavra empenhada minha. Aleluia. Amém? Amém. Então, falando de orgulho e prepotência, eu quero contar para vocês uma história da minha família. De duas mulheres idosas. Não, vou contar a minha, né, primeiro. Eu me converto 6 meses depois do Enzo e tive aquela sensação de pedir perdão para todo mundo. Eu já estava me trabalhando. Olha, deixa de ser orgulhosa, vai pedir perdão para todo mundo, faz uma lista. Eu ia de casa em casa. Irmão, você não estava em tanto lugar que eu tive que pedir perdão, não. Vocês não têm noção, não. Eu tinha brigado com toda a família de um lado do outro, tive que ir um por um pedir perdão. Tinha uns que não queriam, que achava que eu estava enganando, entendeu? Que era tudo enganação. Tinha gente que falava assim, o Enzo está fingindo. Querendo limpar a barra. Que a barra dele está muito suja, daqui a um tempo ele volta a ser quem ele era. E eu fui dar um testemunho em Goiânia, nós nos convertemos em Brasília. Fomos transferidos para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, o Enzo vai contar que Deus nos deu a bênção da fertilidade. E a gente voltou a morar em Goiânia em 2009, dezembro de 2009, quando a capelinha estava sendo montada lá no Alfamóvel. E me chamaram para dar um testemunho na Igreja Batista. E quando eu cheguei na Igreja Batista, a primeira pessoa que eu vi na fileira, um amante que o Enzo teve, que eu peguei naquele tempo lá, que a gente não conhecia Jesus. Amante. E ela sentou na primeira fileira. E eu tô lá com o microfone e falei assim, não vou falar, não, palavrão. Meu Deus. Eu, aqui, dando testemunho, contando os sinais e das maravilhas, tudo que o Senhor já fez na nossa vida. Essa mulher, quando ela se separou do marido, foi lá em Brasília, atrás do meu marido. Agora eu estou voltando para Goiânia, a mulher vem dentro da igreja para pegar ele. Eu, aquela orgulhosa, viu gente, orgulhosa, estou falando de ninguém, de mim mesma. Gosto de dar exemplo de mim. E aí, o Espírito Santo falou para mim assim, quem te disse que eu te amo mais do que amo ela? Quem te falou que você é melhor do que ela? Em que lugar que você não entendeu
que ela é sua irmã em Cristo Jesus. Você se achava tão melhor e se acha tão melhor que nem na lista de perdão você não pôs o nome dela. Porque você se sentia superior. Eu falei, e aí? Falando com Deus. Ele falou assim, e aí? Pede perdão por nunca ter perdoado. Eu falei, mas não estou sentindo nada. Não estou sentindo essa vontade. Você não desça desse púlpito sem ir até essa mulher e pedir perdão para ela por nunca ter perdoado. Eu falei, Senhor, então o Senhor me faz sentir, porque eu não estou com vontade, eu gosto de fazer as coisas espontaneamente, sentir. Irmãos, foi uma experiência sobrenatural. Ele pegou um balde de virtude, de esperança, de misericórdia e derramou na minha cabeça, assim que meu corpo chega a tremer. Eu queria que aquela pregação acabasse logo, para descer ali e abraçar aquele irmão que eu tirei da mesa. Amém. Que eu tinha tirado da mesa, irmãos. Amém. Quero falar para vocês que uma das maiores dores que alguém pode viver é ser tirado de uma mesa. Porque eu tenho vivido isso numa outra circunstância familiar. Então eu desci ali, abracei aquela mulher e falei assim, me perdoa. Ela falou, que isso, Laura? Eu tenho que te pedir perdão. Quando me contaram que você e o Enzo iam dar um testemunho, eu falei, Senhor, o Senhor ouviu as minhas orações por esse casal. E eu vou lá para ver se é verdade que o Enzo converteu e ela lá converteu. Então, minha irmã, só faltava você para eu pedir perdão. E eu quero te pedir perdão. E duas irmãs se encontraram ali, se reconciliaram. Sabe por quê, minhas irmãs? Porque o ministério do Senhor Jesus é o ministério da reconciliação. Aleluia. Amém? Um outro momento que aconteceu na nossa vida foi o desconhecimento. Muitas vezes, irmãos, a gente faz coisas que a gente não sabe o que faz. O apóstolo Paulo falou, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal eu faço. Quantas vezes a gente faz coisas que a gente não sabe de onde vem? Nós precisamos retroceder, Irmãos, para avançar, né, amor? o medo do julgamento é um problema gravíssimo, principalmente para os homens. Medo de fracassar, de reconhecer que errou, né? Pedir perdão. E eu tinha essa dificuldade de reconhecer que eu tinha medo, porque o diabo, ele é especialista em colocar medo em nós. Sabe por que nós não vivemos a plenitude que o Paulo Júnior falou? Porque nós temos medo. E o Paulo Júnior falou que o medo da morte vai impedir a gente de experimentar o verdadeiro amor. Então eu tinha medo da morte, porque o pecado leva à morte. E aí eu falava, eu não posso ser pai porque eu fui tão promíscuo que vai nascer um filho doente. Porque eu estou na estatística desse povo aí que tem HIV e nunca fez exame. Cadê a coragem de fazer o exame? Quantos homens passaram pelo medo de ter que enfrentar um diagnóstico, de ir lá e colher o sangue e falar, manda bala aí. Eu demorei 7 anos convertido para ter coragem, a ponto que Deus me tirou de Brasília e levou para morar no Rio de Janeiro, e eu orei e falei, me dá um endereço pertinho do trabalho. Ele me botou de muro, assim, ó, de muro do trabalho. Eu saía de casa e não pegava carro. O escritório do banco era no 10º andar, eu descia o elevador e subia o elevador, e eu estava em casa. Só que eu não falo que de frente tinha um laboratório Brausten, o maior do Rio de Janeiro. E ele falava, você atravessa lá, Enzo, vai lá e faz o exame. Você não é homem? Você não confia em mim? Entrega o seu Isaac, vai lá. E eu todo dia tinha que enfrentar aquele laboratório. Quem disse que eu tinha coragem de pedir o exame? E aí ela lá querendo engravidar. Quantos minutos, irmã? 10, estou ligado. Vamos lá, rápido. Aí, atravessei um dia, depois de 7 anos de convertido, eu atravessei sozinho. Ninguém nunca soube. Eu nunca conversei isso com ninguém. Nem com pastor, presta atenção. Eu já tinha 7 anos e aquele pastor que eu achava que era picareta virou meu irmão. O pastor Mateus me ensinou o início,
a Bíblia, tudo que eu aprendi na época. Querido demais. E aí, sabe o que aconteceu? Eu fui lá sozinho, atravessei a rua, falei, manda bala aí, vamos ver o que vai acontecer. Tia, faz o exame aí. Vamos ver. Eu estava na roleta russa. A hora que vinha aqueles programas da Globo, rapaz, eu nem dormia de noite. O que tem de gente aí contaminada que não sabe, eu falo, não, eu estou no diagnóstico. Eu estou nesse negócio aí, né? Moral da história, fiz o exame e o resultado demorou uma semana. E eu viajava o Brasil inteiro na época. E eu tentava, chegava na internet, botava a senha, botava o código, o trem não saía. Eu falei, eu estou morto já. Vou chegar lá só para internar e terminar. Não vai dar tempo nem de tratar, eu pensei, né? Morrendo, aí já está morrendo. Porque eles não estão querendo entregar o resultado. Aí eu fui, o resultado não saía, eu angustiado, não tinha com quem falar. Imagina, irmãos, imagina o que é você viver. Não, todo mundo morrendo de AIDS toda hora morria um. Morreu, como é que era o nome dele lá? Aquele... Cazuza, o outro lá, não, tudo foi morrendo. E eu falei, meu Deus, agora é eu. Aí, o que aconteceu? A hora que eu chego lá, pego o resultado, abro o exame, atravessei a rua, abri o exame. Na hora que eu li, não reagente. Eu falei, não reage mais. Eu falei, agora acabou. Não reage mais. Não está nem reagindo mais, não reagente. Aí eu olhei para a mocinha do balcão e falei, moça, pelo amor de Deus, o que é isso aqui? Não reagente aqui, ó. Aí ela falou, o senhor não tem nada. Gente, a minha perna amoleceu. Eu voltei pro apartamento. Eu não fui trabalhar aquele dia, presta atenção. Eu fui para dentro do quarto. Eu não bebia mais, eu já era convertido, não bebia nada. Eu ajoelhei no quarto. Presta atenção, irmãos. Foi o choro mais profundo da minha alma na presença de Deus. Talvez depois da conversão esse foi o choro. Porque eu falei, pai, me perdoa, pai. Porque eu não te conheço, eu não sabia que eu tinha direito de ser livre. Eu estava preso no medo de ser pai. Eu não tinha vontade de ser pai. Aí Deus gerou em mim o coração para ser pai. Falei, então, se o senhor acha que eu mereço, me dá o direito de ser pai, a oportunidade. E foi logo depois daquele pedido de oração que nós entramos no último tratamento de fertilização, que já eram 7 tratamentos, todos jogados fora, porque eu nunca participei, eu só ia colher o material. Alguém que é homem aqui já colheu o material para fazer tratamento? Sabe como é que é? Não, você chega numa salinha para tirar o material, né? O esperma, né? E geralmente tem uma revistinha, um vídeo. Eu sempre ia naquela onda. Crente, irmão. Na hora que eu cheguei para esse tratamento, Deus falou assim, Enzo, você vai tirar o material em oração, glorificando o meu nome. Vira de costa para a TV e para a revista. E ora e consagra a mim. Aleluia. Porque eu não misturo com o pecado. Eu sou santo, Enzo. Eu falei, então me ajuda, Senhor. Porque eu não sei como se dará isso. Mas eu tive certeza que aquele era o tratamento para Deus entregar a Rebeca tão preciosa. Uma filha tão maravilhosa. Paulo Júnior, quando nós conhecemos, né? Rapidinho, Paulo Júnior falou, olha, Enzo, só te peço uma coisa, não estraga a Rebeca. Ela já veio pronta. E a Rebeca chegou depois de 15 anos de casado. E nós experimentamos o melhor de Deus, a paternidade e a maternidade. Nesse testemunho que o Enzo está falando, a gente pode falar do medo do julgamento. Muitas vezes a gente não confessa pecado porque a gente pensa o que o outro vai pensar de mim. Como que eu, que já conheço a palavra de Deus, estou frequentando a igreja, vou lá no Alfa Mall, vou lá na Centro-Oeste, vou lá no setor Bueno, como é que fica perante as pessoas eu confessar o meu pecado? Irmãos, é mentira do diabo que as pessoas vão te amar menos ou mais porque você confessou o seu música, pecado. tá? A música. Porque, você na tem verdade, carta branca. Pode ser só o refrão, né? Pecado. Se você quiser cantar, Quem tá mais aqui. sabe é o próprio Deus. Pega aí. Então, Enzo tinha medo de conhecer, Nós dois. de ser Você tem carta julgado. branca nesse Ele lugar. fugia da responsabilidade. Por quê? Porque durante anos eu disse, irmão, chorei muito na presença de Deus.
falando que eu abria mão e abri Você tá com a mão letra aí? da minha profissão, do meu trabalho, quando a maternidade Onde é que você chegou na pegou minha essa? casa. Porque eu queria oferecer para minha filha todo o amor que eu tinha conhecido desse Deus, que não nos olha como pelo que a gente faz, pelo que a gente representa, mas ama a gente incondicionalmente. Além disso, o Ezio tinha uma questão com a paternidade. Lembra o que ele contou? Que desde criança ele era violentado. Então a paternidade era algo mal resolvido na vida dele. E só foi resolvida na nossa casa quando ele confessou o pecado dele e entendeu, amou o pai dele. Depois que a gente confessa, irmãos, a nossa vida é um alívio. É verdade, alegria, é verdade. proteção, e a gente vive na direção de Deus. Você já pensou eu poder falar, pai, me perdoa por não ter sido o filho que o senhor queria que eu fosse? E ele falou, eu que tenho que te pedir perdão, meu filho. Pai, me abençoa para eu ser pai. Ora por mim, para que eu possa ter o privilégio de ser pai. Eu te abençoo, meu filho. Vou orar por você todos os dias de joelho, para Deus te conceder um filho. Eu e meu pai resolvemos a nossa relação. Não existe. Posso ler? Exercício prático. A confissão, o caminho a dois. Confessar é dar a chave da cura. Perdoando-vos como Deus em Cristo. Irmãos, nós desfrutamos da cura na nossa casa hoje. Nossa vida é mais leve. E outra coisa, quando a gente tem dificuldade, a gente conversa. E não é só entre nós, é entre os amigos que andam na nossa casa. Aquilo que o Rony falou aqui no início. Toda semana na nossa casa é uma confissão de pecado. Porque lá é um lugar de cura. É onde as pessoas conhecem a verdade. Tem alguns amigos aqui mais íntimos que já ouviram os nossos testemunhos. A gente não tem vergonha de compartilhar. Amém, irmãos? Casamentos saudáveis confessam, perdoam e recomeçam. E a verdade vos libertará. Amém? Eu quero cantar uma música para Lalá, porque eu não sei cantar essa música, mas estou aprendendo porque ela me pediu. Amém? Então vamos lá. O Danilo vai me ajudar aqui, porque ele, como músico, ele sabe a música e ele vai me ajudar. Vamos lá, Danilo, para a gente terminar. Fique aqui pertinho que eu quero olhar para você. Por amor, faço mil loucuras se você quiser. Sirvo de bandeja pra você, mulher, só pra te ver feliz e mais apaixonada. Por isso, amor, pega a vida e enfrenta o mundo pra dar volta por qualquer parada. Põe a mão no fogo por essa paixão, pois sei que você, coração, Eu vejo em teus olhos ao tocar meu corpo. eu amo você. Eu amo você. Você tem carta branca, vamos lá? Você Tem carta branca nesse meu coração. Eu amo você. Estou de corpo e alma entregue em suas mãos. Quero dizer que ninguém nesse mundo vai te amar assim. É tanto amor que esqueço até de mim. Todo mundo, você tem carta branca nesse meu coração. Eu amo você, eu amo você. Estou de corpo e alma entregue em suas mãos. Quero dizer que ninguém nesse mundo vai te amar assim. É tanto amor que esqueço até de mim.
Aleluia! Glória a Deus!